Produção de leite de búfala, vale a pena? Hoje você vai saber no nosso vídeo. Eu sou Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de gramas bermudas, tifto, coscross, jig e outras. E você está em mais uma Dica do Agrônomo. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Otávio, produtor de búfala há um bom tempo, né, Otávio? Quanto tempo? 48 anos. E ele vai estar comentando, vai estar conversando com a gente a respeito de produção de leite de búfala. Primeira coisa, Dr. Otávio, vale a pena, não vale a pena? Como que foi essa introdução de vocês na produção de leite de búfala? Nós começamos com búfalo na região do Vale do Ribeira, que havia uma dificuldade muito grande de se criar bovino. A bovinocultura ali naquela região tem uma alta incidência de verminoses, ela tem uma dificuldade, são áreas alagadiças, então acabava tendo muita patologia. E nos apresentaram o búfalo como uma alternativa, isso em 1975. E a gente iniciou já por um vício anterior da família a mexer com leite de búfalo e entender como funcionava um animal que ninguém conhecia no país. As informações eram muito escassas. Há quanto tempo isso? Isso faz 48. Ou seja, não se tinha informação nenhuma disso. Podemos falar que você foi um dos pioneiros aqui no Brasil? Não, no Brasil talvez não, porque a região do Pará já tem os animais desde 1892. Mas o Sudeste, na década de 70, é que houve um grande impulso, um grande interesse pela espécie. No início, se pensava que o búfalo era um animal que chegou para ocupar o vazio pecuário. As regiões em que as terras eram inadequadas, ou muito alagadas, ou muito úmidas, em que o bovino não ia bem. Então o búfalo se viria para essa função, tanto para corte quanto para leite. No Pará ele era utilizado para corte. E a gente, como tinha esse veio leiteiro, começamos a explorar o animal. Esse animal, em 1975, produzia em torno de 800 litros por lactação. Estava em torno de 2 ou 3 litros de leite. 2 ou 3 litros por dia? Por dia. E lactações curtas, com 7 meses mais ou menos. Com o processo de seleção, melhoramento, aprendendo a manejar, hoje nós temos animais com 6.000 litros, produzindo picos de 27, 28 litros de leite por dia. Búfala com 27 e 28 litros por dia. Muito maior do que muitos animais, vacas bovinas mesmo. E com uma diferença, o leite de búfalo é um leite que tem um teor de sólidos muito alto. Ele chega a 7, 8% de gordura contra 3 ou 4% de bovino. E também tem um teor de 30, 40% mais proteína. Se isso faz com que você consiga transformar o leite em derivado. Tanto que não se vende leite de búfalo para tomar in natura, você só vende queijo de búfalo. Ou seja, é muito nobre, tem muita coisa boa ali para... Eu gasto, por exemplo, 3 litros de leite de búfalo para fazer 1 quilo de frescal. E eu gastaria de 6 a 7 para fazer 1 litro do mesmo queijo usando leite bovino. Praticamente o dobro? De 80% ao dobro. Né? Então outra coisa que existe uma demanda muito grande ao produto. Hoje os produtos dele, o carro-chefe é a mussarela, tem um alto valor agregado. E o consumidor gosta muito do produto. Então isso faz com que o leite seja remunerado de uma maneira constante o ano todo. Né? Uma coisa importante. Um valor que seja mais que o dobro do bovino. Hoje eu estou recebendo aqui em torno de 4,10 a 4,30 por litro, enquanto o de bovino está por volta de R$2 e caindo. Outra vantagem é que não existe competição. Eu não consigo importar leite de búfalo, mas eu consigo importar leite bovino. Agora foi zerado a taxa de importação de leite da Argentina. O que faz com que haja um solavanco no mercado e há muita irregularidade no mercado de leite bovino. O de búfalo nós negociamos com o laticínio no começo do ano e o mesmo preço fica o ano inteiro, a não ser que haja uma hecatombe qualquer. E por outra coisa que se acreditava é que o búfalo é um animal muito bravo, um animal muito agressivo. Como você está vendo aqui, essa vaca de leite. Ela realmente está muito agressiva. Tô vendo, né? E você que nunca viu ela. Eu sou um animal, sou totalmente estranho para ela, né? No entanto, E ela está com o seu bezerro ao pé, também é um sistema antigo, que a gente ainda faz com o búfalo, que é ordenha com o bezerro ao pé. Se bem que há propriedades que utilizam sem o bezerro ao pé, como o zebuíno. É um animal que tem uma longevidade muito grande. A gente tem animais aqui com 20 crias, 22 crias. Hoje, uma fazenda especializada em leite bovino com holandês tem 3 ou 4 crias e tem que descartar o animal.
E eu posso ficar até 13 ou 14 crias sem ter que repor, que ela mantém a produção. É um animal de produção comercial com quantas crias? Longeva, pelo menos 13 ou 14 crias. Cria, não ano, cria. Cria. E ela dá uma cria todo ano. Apesar de ter uma gestação um pouquinho maior, ela tem 10 meses, bovina como um ser humano, 9, ela dá um bezerro todo ano, raramente falha. Então a fertilidade é muito alta. É um animal interessante na região nossa de Itapetininga. Essa região era uma região que a pecuária estava saindo ficou em alguns nichos, algumas fazendas, né? Não é mais uma região tradicional. Inclusive, já não é mais uma bacia leiteira. Já foi uma bacia leiteira aqui, a região de Sorocaba, né? Itapetininga faz parte daqui do sudeste do estado de São Paulo. Era uma bacia leiteira até a década de 80, é importante. Bastante relevante. E o que acontece é que hoje, uma das maiores bacias leiteiras das Américas é essa região de Búfalo. Das Américas? Das Américas. A gente chega a ter uma produção diária de 30 ou 40 mil litros, o que é uma coisa muito pouco comum, né? Você tem a região do Vale do Ribeira, que tem bastante búfalo, a segunda é essa região de Itapetininga aqui. E isso trouxe um novo tipo de atividade para a região, quer dizer, o pequeno produtor consegue hoje sobreviver com búfalo. E ele estava saindo da atividade de pecuária porque ele não tinha uma renda regular. Além de dar esse leite, todo ano ele desmama um bezerro, porque também você pegar um bezerro leiteiro bovino, ele praticamente você nem vê ele mais. E por quê? Porque ele não tem um valor comercial. Esse animalzinho aqui vai desmamar com uns 200 quilos, mais um ano ele vai estar pronto para abate, se for um macho. Se for uma fêmea, ele vai estar pronto para enxertar. Então, em média, quanto tempo vai para o abate? Ele vai, se for criado sem tirar o leite, ele vai mais ou menos com 30 meses. 30 meses. Se você não tirar o leite da mãe, for para a pecuária de corte, com 18 a 24, a pasto. Tá, mas vamos pensar aqui na produção de leite com 30 meses. Ele vai sair daqui com 10 meses, depois que a mãe secar, e ele vai ficar mais ou menos um ano, se ele ficar só em pasto, um ano e meio. Se ele for suplementado para acabamento, ele sai daqui uns 10 meses. Ou seja, você tem um valor bem maior no leite, né? E também tem uma cria. Uma cria que é um valor significativo na nosso sistema de produção. Sem dúvida. Tá. Então, o que a gente tem visto é esse tipo de atividade em algumas regiões, principalmente as regiões mais pobres do país, que tem um baixo IDH, o búfalo se encaixa muito bem. Ele vai para uma família com 5, 6 animais, ela consegue complementar a renda, complementar a alimentação, com um valor bastante interessante. Você imaginar que uma búfala média produz 2.500 litros de leite, deixa 500 para o bezerro, ele vende 2.000, ele faz 4.000 reais com uma búfala. Ou seja, um ano com um rebanho de 10 animais, ele faz aí uma renda de 3 a 4.000 reais por mês. Tirando metade disso que maneja. Então vamos com 10 vacas. Com 10 vacas, com 10 vacas. Tem um salário a mais. Né? Com 10 vacas que, num bom manejo de pastagem adequada, você consegue manter numa área bastante pequena. Uma coisa interessante, vai muito bem em sistema de pastejo búfalo, imagina. Muito bem. O búfalo, uma característica particular dele, é uma capacidade de digestão de fibras muito maior do que a de bovino. Chega a ser 15 a 20% mais. Ou seja, se eu tiver uma pastagem de uma qualidade intermediária, eu tenho uma boa resposta em produção animal com búfalo. Então é um animal interessante para ser criado em pastagens ou num ambiente mais natural. Né? Tá. Ou num ambiente mais intensificado, como a gente tem conseguido até 10 búfalos por hectare, você teria então nesse 1 hectare... 10 búfalos por hectare. 10 búfalos, 1 hectare. É o que vocês têm aqui hoje? Temos aqui hoje. E numa fazenda pequena, numa propriedade pequena, com 1 hectare você pode manter uma búfala dessa aqui, 10 búfalas, e manter esse nível de renda que a gente comentou aqui agora. Ou seja, é alguma coisa interessante para o pequeno e também para o grande. Bom, aí você já falou muitas vantagens, né? Tanto é que se não houvesse vantagens, se não fosse algo que valesse a pena, não estaria há 48 anos. Sem dúvida. Agora, todo negócio tem as suas dificuldades. Quais seriam as dificuldades da criação do búfalo? Há, primeiro, um preconceito muito grande quanto à criação de que esse animal não respeita cercas, seria um animal muito difícil de se conter. Na realidade, isso é uma falta de manejo. É um animal muito sensível à eletricidade, então um choque de um fio, como a gente tem aqui, mantém um animal desse tamanho aqui com 700, 800 quilos sem problema nenhum.
eletrificador padrão para cerca elétrica, né? Não tem perigo nem para a pessoa. Eu mesmo já tomei muito choque, né? Porque às vezes a pessoa fala, vai colocar cerca elétrica, vai machucar o animal, vai matar. Não. Eu, por trabalhar muito com pasto, já tomei muito choque. Dá um bom tranco, mas... A função é um choque de alta voltagem e baixa amperagem. E o que prejudica o ser humano é a corrente, que é muito baixa. Então é uma corrente que dá um tranco, que o animal sente e se afasta da... Bom, você falou então de respeitar a cerca. Que já virou, já não é mais. Alguma outra dificuldade? Vamos. Outra dificuldade é o mercado, né? O mercado, principalmente para carne, não é bem desenvolvido. Dificilmente você acha carne de búfalo para comprar porque ela tem uma escala muito pequena. Então não se desenvolveu na nossa região. Com isso faz com que o animal para corte tenha uma cotação menor. Mas a hora que eu vou comprar uma carne de búfalo para fazer um churrasco, você vai pagar mais caro, né? Mas esse é um paradoxo aí, porque como eles não aproveitam o animal inteiro, eles sacrificam um pouco. Então, hoje o mercado da carne em algumas regiões é uma dificuldade para o produtor. Em termos de conhecimento, a base de conhecimento é pequena. As universidades ainda não se atentaram para o búfalo. Na maior parte das cadeiras que trabalham com búfalo, as universidades, é uma cadeira opcional, optativa, por uma duração muito pequena. Então o conhecimento é pequeno. Então a gente sabe pouco sobre a digestão dele, sabe pouco sobre o manejo sanitário, não temos medicamentos próprios para búfalo, são todos usados de bovino, então isso a academia ainda está nos devendo alguma coisa nesse sentido, né? Mas a gente participa aí com uma série de atividades incentivando esse tipo de intercâmbio, e a gente faz muito trabalho com a universidade tentando exatamente quebrar esse preconceito. Bom, colocando parte positiva e negativa, o positivo sobressai muito ainda. Ou eu sou muito tonto, ou ficar 50 anos batendo na mesma tecla é alguma coisa que não faria sentido. Hoje a gente vê, inclusive, perspectivas de crescimento, de produtividade dessa espécie bastante grande. A gente tem um caminho muito pouco percorrido. Como a gente manejar ele melhor para ter um resultado melhor. E do ponto de vista que é muito importante, que é de bem-estar animal, a gente percebe que realmente é um animal muito a interação com o homem é muito boa, e, portanto, é um animal que pode ser criado em um ambiente de pastagem, um ambiente natural, interage muito bem com o homem e com certeza vai ser um animal do futuro aqui. Tá, então uma outra questão. Tem alguém que vai querer entrar no negócio de búfalo. Como é que é a aquisição? Vocês vendem animais? Como que é o mercado para quem quer entrar? Não, existem muitos criadores que vendem animais para reprodução. A gente tem uma associação brasileira de criadores de búfalo e essa associação coordena esses criadores. Hoje a gente acredita que já temos mais de 15 mil criadores de búfalo no país. Bastante. Já há uma boa oferta de animais para quem quer começar e animais de qualidade. Em termos de biotecnologias, a gente também já está alcançando alguma coisa em búfalo, a gente já produz embrião de búfalo. Interessante. Já exportamos embrião de búfalo, né? Conseguimos fazer embrião a partir de bezerros de 2 a 4 meses, tiramos os óvulos dela, produzimos in vitro, ou seja, a gente faz intervalos de gerações pequenos com búfalo, né? A gente tem hoje, então, para se começar com um animal de qualidade, você pode comprar um animal comum, pegar um embrião numa vaca como essa daqui, de 14 ou 15 litros, e no ano seguinte, daqui a um ano, você já tem um rebanho de porco. A vantagem é que vocês têm uma genética, os animais de vocês têm uma genética já muito alta, né? Sim, a gente é hoje uma referência em produção de búfalos no país e no exterior também. Nós já temos animais da Tailândia, que nós exportamos. Já tem exportado vários animais, né? Da Latina todinha a gente tem. E mesmo no Brasil. E hoje já há um programa em que todos podem participar dessa mesma genética. Quer dizer, a genética que tem aqui, não precisa vender um animal vivo, ele pode sair como forma de embrião. No ano que vem todo mundo tem a mesma genética e o avanço pode ser muito rápido. Ou seja, vale a pena produção de leite de búfalo, quando falou, pelo tempo que você está no mercado, né? Mas o que mais vale a pena é comer um queijinho de leite de búfalo. Vou estar aguardando. Gente, promessa é dívida. Tá? Bom, então, aí no teu ponto vale muito a pena. E se alguém tiver interessado, até em genética, a gente vai colocar o teu contato no vídeo aqui, você pode entrar em contato.
Tá bom? De qualquer região, mesmo que a gente não tenha, de aqui a gente tem, como o búfalo hoje está em todos os estados do Brasil, você tem condição de localizar um bom rebanho perto aí da sua região, não tem problema nenhum para começar uma criação. Então, isso é produção de leite de búfala. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.